O IBGE acaba de divulgar os dados de atividade do setor de serviços de fevereiro. Já venho trazer os dados para vocês, porque o setor avançou 0,1% em fevereiro, depois de um avanço de 0,3% em janeiro. O freio vem influenciado pelas altas nas atividades de informação e também de comunicação. A expectativa, inclusive, gente, era de uma alta de 0,5%, tá? Então, veio um pouquinho aí abaixo. O acumulado nos últimos 12 meses foi de alta de 2,7%. Também, na comparação anual, era esperado uma desaceleração para 1,6%. Eu vou trazer para vocês aqui o cenário e os dados para vocês entenderem junto comigo aqui as últimas atualizações que saíram agora nesse momento do setor de serviços. Você vê agora aqui na tela esse avanço de 0,1% em fevereiro, puxados por informação e comunicação e transporte rodoviário de cargas. Vamos ler então o cenário aqui e qual que é a avaliação nesse momento. É o 23º resultado positivo consecutivo frente a fevereiro de 2025, foi um crescimento de 0,5%. O volume de serviços, então, variou 0,1%, puxado por informação, comunicação, que subiu 1,1%, com destaque para serviços de TI e transportes, 0,6%, que também subiu, influenciado pelo transporte rodoviário de cargas, 0,9%, e com esse resultado, o setor de serviços se encontra no patamar recorde da série histórica, tá? O acumulado nos últimos 12 meses, como eu falava, foi de 2,7%. Divulgadas, então, tudo isso, informações pelo IBGE hoje. E aí, informações segundo o analista Luiz Carlos de Almeida Júnior, tá? Os serviços de informação e comunicação foram os que mais influenciaram o resultado na variação contra o mês imediatamente anterior e na variação contra o mesmo período do ano passado. Esse protagonismo do setor de informação e de comunicação vem se consolidando desde o período pós-pandemia, influenciando o ritmo do setor de serviços como um todo. E aqui você consegue ver, então, um pouco mais sobre esse desempenho. Ó, se você for ver, existiu uma queda de setembro de 2025 que estava sendo constante até mais ou menos aí dezembro, até janeiro de 2026, que é quando começou a subir. Ainda nesse começo de ano aqui, deu uma leve queda na comparação com o que a gente vinha vendo aí desde fevereiro, desde janeiro para fevereiro especificamente, você vê aí esse desempenho, mas ainda assim a gente segue num patamar histórico e ainda assim é mais alto também do que especificamente fevereiro de 2025, tá? Esse é o cenário. Você até vê aqui, ó, em fevereiro, 3 das 5 atividades investigadas nas PMS cresceram. Além de informação e comunicação e transportes, a outra expansão do mês ficou com serviços prestados às famílias, 1,4% nesse caso. Também, gente, que se recuperou da perda de 0,5% registrada em janeiro e assinalou a taxa mais intensiva desde março de 2025, de 1,8%, tá? Em contrapartida, os serviços profissionais, administrativos e complementares caíram 0,3% e registraram a terceira taxa seguida negativa, período em que acumulou uma perda, então, ao todo, de 0,7% nesses últimos 3 meses pesquisados, portanto, tá? Também, no campo negativo, os outros serviços, 0,4%, devolveram parte do ganho. E aí, o analista da pesquisa explica o seguinte, que os transportes cresceram 0,6% na comparação contra o mês anterior, puxados de forma positiva, principalmente pelo transporte rodoviário de cargas, atividades relacionadas à logística e armazenamento também de cargas e o transporte metroferroviário de passageiros. Pelo lado negativo, pelo transporte aéreo de passageiros, eles falam o quê? Que ao analisarmos esse mesmo tipo de comparação com uma ótica aí do tipo de uso, vemos que na passagem de janeiro para fevereiro desse ano, o transporte de cargas mostrou um crescimento de 0,9%, enquanto o transporte de passageiros ficou mais ou menos estável, em 0,0%. Portanto, na comparação anual, os serviços têm uma expansão de 0,5%, é o 23º resultado positivo. E olhando para as unidades da federação, 13 das 27 unidades têm expansão no volume de serviços em fevereiro, tá? Com destaque para o Rio de Janeiro, que subiu 1%. A gente tem também Bahia, que subiu 1,7%, Rio Grande do Sul 1,1%, Mato Grosso, setor de serviços, subiu ainda mais, 4,2%.
Aí, quem influenciou muito de forma negativa foi São Paulo, que caiu 0,4%, Mato Grosso caiu 1,3%, Pará 1,8%, Espírito Santo 0,8% e Alagoas 2,3%. E aqui, ó, depois do terceiro resultado negativo, atividades turísticas já estão acumulando uma perda de 1,7%. Olhando para as atividades turísticas aqui, o analista fala o seguinte: tem um efeito na base de comparação bem importante, uma vez que entre agosto e novembro de 2025 houve um aumento acumulado de 2,5%, já entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026 temos uma queda acumulada de 1,7%. Transporte de passageiros fica estável e transporte de cargas 0,9%. Bora olhar então nas tabelas para entender um pouco mais sobre esse resultado. A tabela mensal aqui de serviços, vou colocar aqui para a gente continuar acompanhando. Nesse caso aqui, eu estava mostrando aqui as tabelas, mas eu quero mostrar a série histórica para a gente conseguir comparar desde fevereiro. E se a gente puder olhar juntos aqui agora esse levantamento para a gente continuar repercutindo este cenário, tá? Para você entender. Olhando aqui especificamente até janeiro de 2010. Deixa eu tentar colocar aqui para a gente conseguir ver este cenário. Vou aumentar para que você consiga atualizar aqui. O índice de volume de serviços prestados à família, olhando para essa base, esse é o cenário que tem se mantido mais ou menos estável depois de perdas e ganhos. O índice de volume de serviço, aqui que você vê aqui então esse resultado e o que ele representa, olhando para janeiro de 2026, especificamente, são os dados que estão disponíveis no IBGE. Olhando para serviços de comunicação, olha o tanto que cresceu, gente, olhando especificamente para esses últimos meses, tá? Esse é o cenário. Olhando para esse cenário anualizado, você vê o quanto que, apesar dessas perdas e ganhos e dessas oscilações do setor de comunicação, de informação e comunicação, cresceu bastante. Não à toa foi o destaque, né, do setor de serviços, que apesar de uma desaceleração na comparação com janeiro, ainda assim se mantém aí positivo, tá? Olhando o índice de serviços profissionais administrativos e complementares, que mostrou aí uma queda relevante agora nesses últimos resultados. E esse é o cenário, tá, gente? Vale a gente continuar acompanhando para entender quais são os próximos passos daqui para frente. O setor de serviços que vinha preocupando já historicamente há bastante tempo, a gente vem trazendo por aqui, especificamente o Banco Central, levando em consideração que estamos com uma taxa de juros alta e o setor de serviços continuava muito alto. Agora, então, recuou, apesar de continuar num patamar recorde da série histórica.